Comissão de Legalidade discute projeto que atualiza a entrada de músicos via concurso público na Sinfônica Municipal. Primeira parte da reunião ordinária traz uma homenagem aos 106 anos do Instituto Penido Brunier. Comissão especial de estudos sobre obras e ações anti-enchente no município de Campinas recebe secretário municipal de infraestrutura para informar novos prazos de entrega da obra. A sexta-feira finalmente chegou e com ela a agenda cultural para você conferir as principais dicas para curtir o final de semana em Campinas e região. É hoje com a Agenda Cultural. Olá, sextou 15 de maio de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 10 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, vamos conversar. Mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região, pode ir direto, o número está aqui embaixo da sua tela, é o 978293776. Ou você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Estudantes da Faculdade de Artes Visuais da PUC Campinas realizaram o trabalho de conclusão de curso com uma exposição chamada Opus Infiere. É uma expressão latina que significa obra em andamento. Então, sobre o que os visitantes vão encontrar, o objetivo, eu aciono o repórter Felipe Gomes com as informações. Seja bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Olá, Gabriel. Olá para você que está acompanhando a programação ao vivo da TV Câmara Campinas. Olha, é isso mesmo, Gabriel. Para você que quer curtir uma boa opção cultural, a PUC Campinas está exibindo Opus Infiere, que é uma reunião de diversos trabalhos de conclusão de curso dos alunos de artes visuais. A exposição é gratuita, aberta ao público e fica aqui até o dia 21 de maio. Mas quem está aqui comigo vai trazer todos os detalhes sobre o processo, a curadoria, até o trabalho final que estamos vendo aqui, é ele, o professor Paulo Kielwagen. Paulo, seja muito bem-vindo, muito obrigado. Primeiro, conta pra gente como que foi a curadoria, todo esse processo, até o resultado final que a gente está vendo aqui hoje. O processo de conclusão de curso do Artes Visuais, a gente costuma, ele dura um ano, basicamente, né? No primeiro semestre, os alunos eles acabam fazendo um apanhado mais referencial, trazendo, buscando na teoria, né, da Academia de Artes Visuais, um objetivo para cumprir o resultado final, que são as exposições, né? No segundo semestre, os alunos eles se dedicam a construir essas obras a partir desse referencial teórico, né? E culmina, né, esse resultado final é essa exposição, que eu acho que ele demonstra a capacidade do aluno de entregar um material coeso, interessante, num conjunto, né? Porque a gente acaba juntando obras que são completamente diferentes uma das outras e ao mesmo tempo elas fazem sentido por ser esse elemento da conclusão, né? do conclusão do saber, da conclusão do curso e tal. E conta um pouco pra gente, tem algum tema específico ou os alunos estiveram abertos aí para escolher o que melhor representasse eles? Uma boa prática do nosso curso é deixar eles livres a trabalharem o processo artístico deles, né? Mas para isso, né, como eu falei, a gente precisa dessa base teórica. Então, cada grupo, né, a gente acaba trabalhando com grupos, duplas ou trios, para escolherem um tema que norteia o projeto, para fim de pesquisa mesmo, referencial, para que daí quando eles cheguem no segundo semestre, eles consigam produzir obras individuais, né? Cada um acaba trabalhando uma vertente dentro daquele assunto, mas o tema em si, eles são capazes de escolher sozinhos, exatamente para estimular e extrapolar, talvez, toda a relação de arte deles.
E quais linguagens que os visitantes podem encontrar aqui? Dá um exemplo para a gente. Nessa exposição específica, a gente tem desde fotografia, tem trabalho em tecido, tem, por exemplo, cianotipia, que é uma técnica muito diferenciada dentro do processo artístico. Temos trabalho de videomapping com videoarte. Temos gravura como tatuagem, né? Então é um processo versátil, realmente com obras muito peculiares, diferentes uma das outras, que eu acho que realmente extrapola a individualidade de cada artista. A gente citou no começo da nossa entrevista que é uma exposição aberta ao público. Como que o público pode fazer para chegar até aqui? Qual o horário de funcionamento da exposição? A Galeria de Arte da PUC Campinas, né, ela fica no bloco 7, né, na parte de baixo, ela é bem fácil de encontrar, na verdade, e a exposição ela funciona no horário noturno, né, que é o horário de aula dos alunos, então ela inicia às 7h20 e vai até às 10h. E a gente sabe também que a PUC tem outros campos espalhados por Campinas. Qual campus que essa exposição está localizada para o pessoal de casa saber, se interessar e vir até aqui? Certo. Ficamos no campus 1, né, próximo à Unicamp, né, como referência. Todos são bem-vindos para visitar e conhecer. Acho que é muito importante para os alunos receberem visitas externas, até para ter essa capacidade de mostrar e até talvez o público externo ver a capacidade dos alunos de apresentar o seu material. E agora, para encerrar a nossa entrevista, qual a importância do pessoal que está em casa acompanhando a gente vir e participar, contemplar esses trabalhos que foram produzidos pelos alunos e abraçar cada vez mais os projetos que são desenvolvidos aqui? Muita coisa acontece na universidade, né? Querendo ou não, a gente tem muito aluno né, nesse espaço e muitos desses projetos acabam se perdendo, e se a gente não mostra, não expõe, ou até o público não se interessa, ele acaba se perdendo, né, um pouco no espaço, e eu acho que a gente precisa, né, um pouco mais de cultura e arte espalhada pelo mundo aí, para que sei lá, a gente agregue um pouco mais, talvez no mundo de inteligência artificial, né? A gente tem um pouco de inteligência humana, um pouco de realmente coração, emoção, né? Faz parte talvez da construção do ser, né? Eu acho que isso é uma questão da arte como um catalisador mesmo para que a gente comece a observar o mundo de formas diferentes, de formas mais interessantes, criativas, né, que eu acho que é muito importante nesse, né, no nosso dia a dia. Tá certo, então, professor, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber e conversar conosco. E olha só, Gabriel, a gente estava aqui, a gente viu as obras que estão sendo expostas aqui e, claro, que a gente não poderia deixar de falar com quem fez todas essas obras acontecer. Eu vou chamar aqui para o meu lado a Ana, ela que é estudante aqui do curso de Artes Visuais da PUC Campinas. Ana, seja muito bem-vinda, muito obrigado. Primeiro, conta pra gente qual trabalho seu está sendo exposto aqui nessa exposição que a gente está vendo. Bom dia. O meu trabalho basicamente está sendo exposto telas, espelhos. Eu quis trazer um pouco do meu trabalho, da minha maior paixão, né? Uma extensão artística do meu eu para cá. Eu trabalhei com microretífica, tatuei tela, tatuei espelho e quis trazer esse mundo artístico e da tatuagem para cá. E aí, conta pra gente, a partir do momento que você ficou sabendo, então, que ia ter uma exposição, como que você pensou, como que foi realizado toda a curadoria até o resultado final que a gente está vendo aqui? Bom, a gente tem um ano ali, né, para produzir o TCC, então durante todo esse tempo a gente pega referência e eu já tinha como referências grandes artistas que eu acompanho há muito tempo, até mesmo meu tatuador, e a tatuagem em si é algo muito livre, né? Então a gente vai juntando referências conforme o tempo e com as nossas próprias experiências. No caso, no meu dia a dia eu tatuo sempre, então eu vou pegando todos esses desenhos, todas essas minhas habilidades e fui trazendo para essas obras. E teve obras que eu não utilizei, que obviamente deram errados, e no final de tudo ali a gente faz aquela decisão de qual vai para a exposição ou não, e por fim veio as que estão aqui hoje. Mas foi um processo que, por mais que trabalhoso, foi muito gostoso de fazer, é algo terapêutico para mim, porque a tatuagem assim é a minha vida, a arte em si é a minha vida.
E a gente sabe que o trabalho de conclusão de curso é um momento que às vezes dá aquela dor de cabeça nessa reta final, a gente fica um pouco mais ansioso. Conta pra gente como que é agora, então, tá vendo o seu trabalho exposto, dá um alívio, uma certa gratificação de ver tudo isso aberto ao público? Esse processo do TCC é algo que a gente fica muito nervoso, né? Todo mundo fica muito nervoso ali, nossa, o que eu vou fazer? E ver meu trabalho sendo exposto pela primeira vez como artista é muito gratificante. É um ponto de partida na minha jornada como artista, assim, muito grande. E a gente vendo isso ser exposto para outras pessoas vindo ver e falar, caramba, que legal, que bonito, isso é muito gratificante, isso é muito bom. E eu tenho certeza que eu vou seguir sempre na minha vida nesse ramo da arte e eu quero poder expor mais vezes. Tá certo, então, Ana, muito obrigado. Obrigado pela disponibilidade de nos receber aqui, mostrar a sua arte e conversar um pouco com a gente. Você conferiu aí, então, Gabriel, uma opção para quem quer conhecer um pouco mais dos trabalhos que são desenvolvidos aqui na PUC Campinas, quer ter uma opção cultural, lembrando que a exposição é aberta ao público, gratuito, e fica até o dia 21 de maio, aqui no Campus 1 da PUC Campinas. Volto com você aí no estúdio. Muito bacana esta iniciativa, né, de abrir para visitação as obras desenvolvidas aí pelos alunos. Muito obrigado, Felipe Gomes, ao professor Paulo Kielwagen, que é curador da exposição, e também a estudante Ana Lívia. Muito bacana, então, esta iniciativa, né, os projetos aí de conclusão de curso, aberto aí para quem quiser visitar na PUC Campinas, Campus 1. Bom, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque as piscinas públicas de Campinas estão fechadas até o mês de setembro por causa da queda nas temperaturas. Apenas um espaço continua funcionando neste período aqui no município. Enquanto as baixas temperaturas mudam a rotina das piscinas públicas de Campinas, uma delas segue funcionando normalmente. Na Praça de Esportes Pompeu de Vito, no bairro Jardim Nova Europa, as atividades continuam mesmo durante o outono e o inverno. É a única piscina aquecida que a Secretaria de Esportes tem atualmente, né? Então ela é ininterrupta. Ela é de segunda a sexta com várias atividades, né? Já tem uma programação feita já de aulas e então por conta disso, do aquecimento, ela não para. No local, as aulas de natação, hidroginástica e os treinamentos não param, seguindo o calendário da Secretaria de Esportes. A piscina é aberta ao público, qualquer pessoa pode utilizar. A questão da aula apenas que a gente faz uma observação, que como as aulas estão lotadas, a gente tem uma lista de espera, então a gente pede para o pessoal ter um pouco de paciência, né, em relação a isso. E mais para frente a gente está tentando colocar um sistema de informatização para que as pessoas possam fazer a sua inscrição online e aí é mais fácil e mais claro para todo mundo, né, o número de vagas. De acordo com a coordenadora, ao todo 9 piscinas são fechadas entre maio e setembro. E a medida tem como objetivo preservar a saúde dos frequentadores. Porque período de outono e inverno a temperatura da água diminui muito e por segurança do munícipe a gente resolveu fechar. Isso já acontece há vários anos, né? E é nesse período também que a gente tem uma economia de produtos, porque com a diminuição da frequência a gente não precisa ter tanto produto para a piscina ser tratada. Então a gente tem uma economia de produtos, a gente tem a proteção do município em relação a choque térmico, que é problemático, né? Nesse período, a água de cada equipamento recebe um tratamento específico, sem a necessidade de reposição. A medida contribui para a redução dos gastos com consumo e produtos. O principal fator é, de fato, a temperatura, mas também a questão econômica que ajuda muito, né? Como eu falei anteriormente, essa questão de materiais utilizados para limpar a água, filtrar, a gente tem uma economia também de energia e de produtos. A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas promove amanhã, no sábado, um evento online voltado à conscientização e prevenção da hipertensão arterial, transmitida ao vivo a partir das 9 horas da manhã pelo canal SMCC no YouTube.
e vai contar com a participação de especialistas de diferentes áreas da saúde. A discussão vai acontecer desde o diagnóstico e também tratamento até fatores relacionados à alimentação, atividade física, saúde emocional e qualidade do sono, amanhã, 9 da manhã, portanto. Meio-dia mais 24 minutos, a gente segue aqui com o Jornal Câmara Notícia ao vivo nesta sexta-feira. Vamos com as notícias do Legislativo, porque a Comissão de Legalidade discute projeto que trata do ingresso de músicos por concurso na Orquestra Sinfônica de Campinas em audiência pública. A 17ª audiência pública, promovida pela Comissão de Constituição e Legalidade, discutiu o projeto de autoria do prefeito, que altera artigos da Lei de 2007, que regulamenta a Sinfônica de Campinas. A proposta é que uma banca seja responsável pela análise da aptidão dos músicos aprovados em concurso e que não tenha mais a exigência de um documento da Ordem dos Músicos em acordo com decisão da Justiça Federal. Ele é relevante para a gente do ponto de vista operacional. Nós identificamos a necessidade de alguns ajustes nessa legislação a partir do último concurso realizado, 2023-2024. São 3 pontos para a gente significativos aqui, que não impactam em custo, né? Isso eu acho sempre significativo, a gente está pontuando aqui para que a população tenha conhecimento de que esse projeto não impacta em custo operacional algum. Os 3 pontos relevantes aqui são algumas atribuições que foram discutidas com uma comissão que foi designada entre os servidores da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Cultura, com a presença dos músicos da orquestra. Então, algumas atribuições foram redefinidas e rediscutidas. Para a gente, do ponto de gestão de pessoas, o ponto mais relevante foi a composição da banca. No primeiro momento, só o maestro poderia acompanhar os concursos, o que engessou bastante o trabalho no último concurso realizado. Então, a proposta aqui é que a gente possa flexibilizar isso e não sobrecarregar o maestro. O terceiro ponto significativo para a gente é a ordem dos músicos. A partir de então, a gente tem uma decisão do STF que já impõe que não seja obrigatória a apresentação desse documento, mas ainda consta como requisito de ingresso. Então, a gente tem um conflito aí e acaba gerando para a gente algumas dificuldades e impondo até para o candidato também essa dificuldade de ter que ter o registro, sendo que o próprio STF já reconhece que não é mais obrigatório. Já veio lá de cima essa decisão, né? Campinas está apenas alterando, aí, adequando. Anteriormente era de responsabilidade apenas do maestro, agora ele pode orientar, passar adiante também outras pessoas para poder fazer esse trabalho. Ela segue agora para votação da parte da legalidade e aí depois ela segue o rito para as outras comissões. A Câmara de Campinas celebrou os 106 anos do Instituto Penido Burnier na primeira parte da 27ª reunião ordinária. O presidente do Legislativo, o vereador Luiz Rossini, e o médico Tiago Queiroz destacaram a trajetória da instituição, que se tornou referência na América Latina. A primeira parte da 27ª reunião ordinária foi dedicada aos 106 anos do Instituto Penido Burnier. Fundado em 1920, o Instituto é considerado uma referência em oftalmologia, com reconhecimento na excelência em diagnósticos precisos e tratamentos inovadores. Representando a 4ª geração da família à frente dos trabalhos, o médico oftalmologista Tiago de Souza Queiroz destacou que manter o legado de excelência iniciado há mais de um século é ao mesmo tempo um desafio e um compromisso com a saúde ocular dos brasileiros. Estou aqui como porta-voz de uma história que é maior do que qualquer um de nós. O meu pai, Leão Souza Queiroz Neto, que dedicou 41 anos de sua vida a este hospital, não pôde estar aqui presente essa noite, mas ele me confiou a honra de representá-lo. E, ao fazê-lo, confiou também o peso e o privilégio de carregar um legado que vem de longe. A marca do Penido não está apenas nos equipamentos ou nos protocolos, está nas pessoas, na forma como cada profissional carrega a referência de qualidade e confiança que 106 anos construíram. Isso não se compra, não se improvisa, isso se herda e se renova a cada geração. Um dos pilares destacados na homenagem
foi o trabalho voltado às crianças da rede pública. Em parceria com escolas, o Instituto promove exames preventivos e a entrega de óculos, garantindo que o aluno tenha apoio necessário para o aprendizado. Eu, como oftalmologista, eu vejo diariamente que, às vezes, as famílias, os pacientes, eles até demoram um pouco para fazer o óculos pelo custo do equipamento, e acaba que as pessoas com menor renda, elas acabam comprometendo uma grande fatia do orçamento das famílias, às vezes para fazer um óculos, e não conseguem fazê-lo. Então, a gente garantir isso para as crianças da rede pública faz parte do ensino, A gente garante que essas crianças vão ter acesso pleno às oportunidades que o ensino vai proporcionar para elas. Hoje, o Instituto Penido Burnier presta serviços ao SUS, realiza milhares de consultas por mês, também centenas de cirurgia de catarata, de miopia, várias cirurgias de vista, além de ter programas de apoio com a prefeitura de análise, de acuidade visual de estudantes. Aliás, já beneficiou 36 mil estudantes, com exames, consultas de vista, doou mais de 14 mil óculos. Enfim, é uma entidade que, para além do campo da saúde, que já é referência, é especializada, é campo de formação, de especialização de cirurgiões oftalmológicos, também cumpre uma função social importantíssima. Então, a Câmara quis, com essa reunião, homenagear mais uma vez essa entidade que orgulha a cidade e que leva o nome da cidade para fora do Brasil até. A Comissão Especial de Estudos aqui da Câmara, que faz o acompanhamento das ações anti-enchentes, discutiu o andamento das obras dos piscinões aqui em Campinas. O pacote reúne 8 intervenções de combate às enchentes, incluindo o reservatório do Proença e as obras na região do Mercado Municipal, que tiveram os prazos ampliados por questões técnicas e interferências estruturais. O secretário municipal de Infraestrutura de Campinas, Carlos José Barreiro, foi convidado pela Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento das Obras e Ações Anti-Enchentes da Câmara Municipal para detalhar o andamento da construção dos piscinões na cidade, que envolve um conjunto de 8 obras. Todo esse conjunto a gente chama de Bacia do Anhumas. O que tem acontecido aí nos últimos anos, de um passado até de uns 15 anos para cá, ou 20 anos para cá, essas regiões da cidade têm sofrido muitas enchentes no período de chuvas fortes. E as razões principais disso que tem acontecido é que as cidades grandes, e Campinas não é uma exceção, elas tiveram um ordenamento urbano um pouco de forma não muito planejada. As áreas foram sendo ocupadas de uma maneira conforme havia o interesse da população naquelas regiões da cidade, e fez com que houvesse uma ocupação do que era anteriormente bacia desses rios. Os rios, na época das cheias, eles enchem e eles fazem aquela acomodação natural na sua área de várzea. Se você vai lá e ocupa as áreas de várzea, quando acontecem as épocas de cheia, o rio quer voltar para sua condição natural. Então, controlar isso não é simples, não é trivial, é um projeto de grande envergadura e é o que nós estamos tentando fazer nessas regiões para evitar as enchentes que têm causado uma infinidade de transtornos nos últimos verões. O secretário também falou sobre o piscinão do Proença, o reservatório RP1, no Jardim Paranapanema, que teve a entrega adiada para junho de 2027, após uma complementação para obras de macrodrenagem. Com cerca de 60% da construção executada, o projeto visa conter enchentes na Avenida Princesa do Oeste. O prazo originalmente previsto de entrega dessa obra era junho de 2026, e agora nós vamos adiar esse prazo em 1 ano por essa razão da construção dessa macrodrenagem da Princesa do Oeste. O restante das obras vai estar sendo executado, é claro, tudo dentro desse horizonte, mas nós vamos precisar fazer essa complementação. Então, com isso,
nós vamos adiar 1 ano a finalização da entrega desse primeiro reservatório, que é o RP1. Outra etapa das obras anti-enchentes é a construção do reservatório na Praça da Ópera, na região do Córrego Serafim, no entorno do mercado municipal. O prazo de entrega também foi ampliado por imprevistos e interferências, como desvios do BRT, remoção e realocação de postes por parte da CPFL e a necessidade de injeção de cimento nas estruturas dos túneis para garantir mais estabilidade. Tudo isso fez com que nós tivéssemos um adiamento no final dessa obra de 9 meses, é o que está mostrado aqui, olha. Ela era para julho de 27, como eu mencionei há pouco, vai ficar para março de 2028. Esse é o novo cronograma do projeto depois desse adiamento que eu mencionei. O vereador Igor Diego, presidente do colegiado, afirma que a proposta da comissão é intensificar a fiscalização e aprimorar a gestão das ações preventivas contra as inundações, que afetam diversas regiões da cidade. Olha, a gente solicitou a presença do secretário para trazer transparências. Recentemente tivemos a notícia aí via os órgãos de imprensa que houve, né, a necessidade de prorrogação do prazo e do preço. Então isso é importante trazer para casa para que a gente possa entender o que justifica de fato, né, esse prazo alongado e também o preço. Então é dinheiro público a gente tem que estar acompanhando, uma obra de extrema relevância, importância, né? A gente está falando aí em um assunto de enchentes da cidade que ano após ano pessoas têm perdido a vida, então o assunto tem que ser levado e tratado de maneira séria. Então o secretário teve a oportunidade de justificar aqui os motivos técnicos, né, do prazo e também das novas obras que serão necessárias para que o resultado final seja contemplado na cidade de Campinas. Então a comissão ela sai satisfeita, podendo trazer uma explicação, os vereadores dessa casa, para a população que querem uma resposta, querem saber o que está acontecendo, e o secretário aqui cumpriu essa função de transparência, né? E a gente colocou à disposição também dos públicos presentes aqui para fazer as perguntas, e isso é o nosso papel, acompanhar e fiscalizar. A vereadora Mariana Conte apresentou 2 moções de apoio às reivindicações dos alunos por moradia e permanência na Unicamp. As propostas defendem diálogo entre universidade, governo do estado e comunidade acadêmica. As 2 moções apresentadas pela vereadora Mariana Conte são de apelo ao governador do estado e de apoio à luta dos estudantes da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Os documentos tratam de reivindicações de estudantes, docentes e trabalhadores técnico-administrativos. Entre os principais pontos estão a ampliação da moradia estudantil em Campinas, a construção de moradia no campus de Limeira e o fortalecimento das políticas de permanência universitária. São 2 moções. Primeiro, uma moção de apelo para que a reitoria da Unicamp e o CRUESP abra negociações. A gente está tendo um movimento muito importante de organização em greve dos estudantes e funcionários da USP, da Unicamp e da Unesp, que estão reivindicando coisas básicas. Os funcionários estão reivindicando reajuste salarial, reivindicando condições de trabalho, a não terceirização do Hospital das Clínicas e de todo o complexo de saúde da Unicamp, e estão reivindicando o respeito. A verdade é que os trabalhadores das universidades estão no limite, assim como tantos trabalhadores de tantas, assim como o trabalhador em geral, né? Estou aqui, a luta pela redução da jornada de trabalho, quando a assédio moral perpassa um conjunto de instituições e também a universidade pública, os trabalhadores estão nessa luta. E também os estudantes estão em luta porque teve uma situação que foi a aprovação das cotas raciais, do vestibular indígena e das cotas trans, mudou, né, a aprovação dessas cotas mudou a cara da universidade. Eu sou servidora da Unicamp e eu sou estudante. E eu tenho muitos colegas negros, muitos trabalhadores que trabalham comigo são negros, são pobres, são filhos, são trabalhadores.
Mas há alguns anos atrás, a gente não via que os filhos daqueles que trabalham na universidade conseguiam chegar na universidade e fazer um curso pelas condições econômicas. As cotas mudam essa realidade, a universidade está mais diversa. Hoje, o filho do trabalhador tem mais chance de chegar à universidade. Só que não basta chegar, é preciso se manter. E para se manter, precisa de moradia estudantil, precisa de bandejão e precisa de bolsa. O que os estudantes estão reivindicando é permanência, é ter permanência estudantil. Conforme o documento, muitos alunos interrompem a graduação por dificuldades financeiras. Segundo a vereadora, o custo do aluguel compromete a permanência no ensino superior. Quando o estudante faz estágio, o que é obrigatório, todo estudante que vai fazer um curso, ele é obrigatório para se formar que faça o estágio, quando ele vai fazer o estágio, ele automaticamente perde a bolsa. Então, o que está acontecendo é que tantos e tantos estudantes chegam no final do curso, estão na etapa do estágio, o estágio paga muito menos, que não dá condição da moradia, e aí, quando chega no final do curso, ele não consegue terminar o curso, porque ele não tem como pagar um aluguel, que é um aluguel caríssimo e que também pressiona muito pelo aumento do aluguel em geral. As moções reforçam o apoio à mobilização dos alunos, defendem diálogo sem repressão e cobram transparência nos projetos e investimentos da moradia acadêmica. Eu quero dizer aqui todo apoio à luta dos estudantes, todo apoio à luta em defesa da universidade pública, que é um patrimônio do povo brasileiro e que esse patrimônio seja dos trabalhadores. A diversidade cultural de Campinas pode ganhar mais espaço no calendário oficial da cidade. Projeto de lei protocolado pelo vereador Gustavo Peta propõe a inclusão do tradicional Festival da Lua, celebração milenar da cultura chinesa, entre os eventos oficiais do município. Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Campinas propõe a inclusão do Festival da Lua no calendário oficial de eventos da cidade. A iniciativa, apresentada pelo vereador Gustavo Peta, prevê a realização da celebração no mês de setembro, reconhecendo a importância cultural, histórica e social da festividade tradicional chinesa. O Festival da Lua é uma iniciativa de valorizar a cultura chinesa, o intercâmbio da cultura brasileira com a cultura chinesa na nossa cidade, no nosso país. É um festival que é feito exatamente para divulgar a cultura chinesa, para aproximar mais as pessoas dessa cultura, e ele é muito relevante, muito importante, ainda mais nesse momento em que a China cresce muito, é o principal parceiro econômico do Brasil hoje, o principal parceiro econômico da nossa região. Então é muito interessante que, para além dos frutos econômicos, a gente tenha também esse intercâmbio com a cultura de um país tão importante para o Brasil e para a nossa região. Também conhecido como Festival do Meio do Outono, a celebração é uma das mais antigas da cultura chinesa, com origem ligada ao ciclo agrícola. A data simboliza a gratidão pela colheita, prosperidade e união familiar, marcada pela lua cheia. De acordo com o projeto, o Festival da Lua poderá reunir apresentações culturais e folclóricas, além de exposições temáticas, atividades educativas, danças, músicas e lanternas tradicionais, além de eventos gastronômicos. O festival já ocorre, nós temos o festival, a nossa lei é para fortalecer esse festival, para incluir no calendário oficial, para permitir mais apoio do poder público, nesse sentido. Mas a comunidade chinesa e vários outros movimentos, por exemplo, a Federação do Kung Fu, que é um esporte muito praticado na China, já realizam esse festival e a gente só está aqui com essa lei fortalecendo esse evento tão importante para a nossa cidade. O programa Câmara Educa recebeu os alunos do 5º ano do Colégio Liceu Salesiano. Na oportunidade, os estudantes conheceram de perto o funcionamento da Casa de Leis e foram recebidos pelo presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. Alunos do 5º ano do Colégio Liceu Salesiano tiveram a oportunidade de conhecer a Câmara Municipal de Campinas por meio do programa Câmara Educa. Os estudantes foram recebidos pelo presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini, para um bate-papo no plenário da Casa de Leis. Essa parceria com as escolas é fundamental, porque as escolas encontram nesse projeto um apoio concreto para eles desenvolver aquilo
que está na base comum curricular das escolas, né, o ensino para a cidadania. E aqui eles conseguem vivenciar essa experiência, ter esse contato real, né, com a Câmara, com os vereadores, compreender mais. Eu acho que estimula e, obviamente, dá condições depois dos professores aprofundar esses assuntos nas salas de aula. Mas é muito rico e é bom ver essa Câmara cheia dessa energia juvenil, né? A iniciativa da visitação é desenvolvida pela Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, que tem como objetivo aproximar a Câmara Municipal da sociedade civil. Eu acho que é totalmente fundamental, desde cedo as crianças já terem contato com alguns conceitos que são conceitos básicos da democracia brasileira, né, para conhecer bem as instituições, qual que é a diferença de um executivo para um legislativo, para o judiciário, né, e começar a incorporar essas noções. Inclusive a gente faz uma adaptação de linguagem, a gente faz através de histórias, a gente faz uma gesticulação, exatamente para que eles internalizem esses conceitos e entrem na história, participem, para mobilizar também algumas emoções, né? E esse cognitivo, junto com o emocional, promove o aprendizado, para que eles sejam cada vez cidadãos mais ativos, compreendendo primeiro a estrutura básica da democracia. E é muito importante porque nós temos um projeto chamado Representantes de Sala, representantes com liderança positiva. Então essa oportunidade de conhecer o espaço em que eles têm uma troca com os representantes parlamentares do município de Campinas, e eles entenderem já nessa faixa etária a importância de exercer uma boa liderança, perceber que eles precisam trabalhar em grupos, exercitar boas ações, exercer a cidadania é fundamental nesse processo. Betina, você já conhecia aqui a Câmara Municipal de Campinas? Eu não conhecia. E o que você achou? Eu achei legal. Tem muita coisa aqui, né? Aí é muito legal. O que mais te chamou a atenção nesse momento que você ficou aqui? Os ex-presidentes, que eu gostei muito, que são muitos, né? Aí. E só uma foi ex-presidente. Você acha importante conhecer aqui a Casa de Leis? Acho muito importante para as pessoas saberem um pouco como que é. E o que mais te chamou a atenção nessa visita? O tamanho. O tamanho do lugar é muito grande. E fora o tamanho, o que mais você gostou aqui da explicação, do ambiente? O que você mais gostou? Eu gostei muito dos quadros. Eu achei que tem bastante quadros. E eu acho que é bom para mostrar todo mundo que já passou por aqui. E foi uma oportunidade para vocês aprenderem um pouquinho como que funciona? Foi, porque vai ter os representantes de sala. E a gente precisa saber um pouco como que é. Eu gostei de conhecer os presidentes, onde eles ficam, os vereadores, e eles mostraram bastante, né, sobre como que eles são, o que eles fazem aqui, onde eles sentam. Agora você vai contar para todo mundo que você conheceu, vai explicar um pouquinho do que aprendeu? A gente está, na nossa escola, a gente está aprendendo sobre um projeto de liderança e hoje a gente veio aqui para ver como que sobre as coisas, o que eles fazem. Gostei bastante. O embalado Guarani recebe o Ituano neste domingo, 6h30 da noite, no Estádio Brinco de Ouro, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. Você vê o confronto aí na sua tela. Bugre vem de vitória, 5-0 fora de casa contra o Maringá. É o 4º colocado com 12 pontos, 2 a menos que o líder Paysandu. Já o Ituano, 6º colocado, 10 pontos, está ali perto, então é confronto direto. O técnico Hélio Cizenando não pode contar com o meia João Paulo, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. E aí, Isaac, Cauã Jesus e Diego Torres brigam por esta posição. Por outro lado, o lateral esquerdo Emerson, liberado pelo departamento médico, retorna à equipe titular. No restante, deve ser a mesma formação da última rodada. E claro que na segunda-feira a gente conta a história deste duelo paulista na Série C, entre Guarani e Ituano, e fala também sobre a partida da Ponte Preta, que acontece na própria segunda-feira, 7 horas da noite, contra o Londrina, aqui em Campinas, no estádio Moisés Lucarelli, pela Série B. Bom, e além de futebol, o fim de semana ele vem com show, com exposição,
com estreias no cinema e muito mais que a gente acompanha a partir de agora na nossa agenda cultural. A sexta-feira finalmente chegou, e com ela, a agenda cultural, para a gente dar as principais dicas culturais para curtir o final de semana em Campinas e região. Anota aí, porque tem cinema, show, teatro, exposição, eventos e muito mais. Mas você confere tudo a partir de agora com a agenda cultural. E a gente começa com as estreias das telonas. Entre as estreias do fim de semana nos cinemas da região está Authentic Games, no Império Desconectado. O filme acompanha Marco Túlio, criador do universo Authentic Games, em uma aventura dentro do próprio jogo para enfrentar um império e resgatar a família Craft. A produção mistura ação, fantasia e amizade em uma história voltada ao público infanto-juvenil. A maior aventura de todos os tempos. Resista, Authentic. Eu nunca servirei a você. Parece que as suas vidas acabaram. Game over. Outra novidade nas telonas é na Zona Cinzenta. O longa acompanha dois especialistas em escapar de situações perigosas que são recrutados para recuperar uma fortuna bilionária. O plano, no entanto, sai do controle e se transforma em uma operação marcada por perseguições, traições e explosões. Eles trabalham entre o moral e o imoral. O preto e o branco. Eles operam na Zona Cinzenta. Chama-me de guerra! Já o filme brasileiro O Gênio do Crime leva para o cinema uma aventura inspirada no clássico da literatura juvenil. A trama acompanha um grupo de amigos que decide investigar um esquema de falsificação de figurinhas da Copa do Mundo em uma mistura de suspense, humor e romance. Quem vai resolver esse mistério? Sou eu. Isso é o que você pensa. Segura aí, criançada! O danadinho seguiu a mesma pista que eu. Confia em mim. Só tem um jeito de descobrir. Também estreia O Rei da Internet, drama baseado em uma história real. O longa retrata a trajetória de um jovem hacker que, ainda adolescente, se envolve com uma organização criminosa especializada em ataques a sistemas bancários e governamentais, até enfrentar as consequências da própria ambição. Para quem prefere suspense, a opção é Obsessão. O filme acompanha um jovem tímido que faz um pedido a um objeto misterioso para conquistar a garota por quem é apaixonado. O desejo se realiza, mas rapidamente foge do controle e transforma a paixão em algo sombrio. I love you. I love you. I love you. I love you! Além das estreias comerciais, Campinas recebe uma edição especial do Cineclube O Eu, O Isso e o Cinema, que une cinema e psicanálise. No sábado, das 4 horas da tarde às 7h30 da noite, o auditório da Adunicamp exibe gratuitamente o filme mexicano O Eterno Feminino, sem necessidade de inscrição prévia. Su cuerpo me pidió nacer. Y yo mirando tras de un vidrio. Quedé abierta, ofrecida a las visitaciones. Também neste fim de semana, a Companhia Florescer apresenta gratuitamente o espetáculo A Faxineira da Boutique. Nesta sexta-feira, a apresentação será às 2 horas da tarde no Céu Florense, no distrito do Campo Grande. Já no sábado, às 7 horas da noite, o espetáculo chega ao Centro Cultural Casarão, em Barão Geraldo. Na música, o rapper campineiro Renan Inquérito apresenta o show Tireoide neste sábado às 7h30 da noite no Centro de Convivência Cultural de Campinas. O espetáculo reúne rap, poesia e reflexões sobre temas sociais em uma apresentação marcada pela força das letras e da oralidade. Antes de salvar o mundo.
Em Louveira, a tradicional Festa da Uva e Expo Caqui abre a programação de shows nesta sexta-feira com Henrique e Diego a partir das 8 horas da noite. No sábado, o palco recebe Cristinas e Felipe Araújo às 6h30 da noite. E no domingo, dia 17, o encerramento fica por conta do trio Parada Dura a partir das 3 da tarde na área de lazer do trabalhador. Aqui o nosso alimento é a gente quem faz. Já em Hortolândia, a festa do Peão movimenta o fim de semana com grandes nomes do sertanejo. Nesta sexta-feira, quem sobe ao palco é a dupla Diego e Vitor Hugo. No sábado, a atração é Zé Neto e Cristiano. E no domingo, César Menotti e Fabiano encerram a programação musical do rodeio. Deus sabe tudo que eu estou sentindo. Alô, alô, TV Câmara. Aqui quem vos fala é o Giva Loner, trombonista e diretor musical da Contrabando Orquestra. Esse coletivo formado por músicos de todo o circuito das Águas Paulista. E passando aqui para fazer um convite muito especial para vocês. No dia 20 de maio, nessa próxima quarta-feira, a Contrabando Orquestra estará na Blacaman, cervejaria de Campinas. Então fica esse convite e uma informação importante e atrativa, entrada gratuita. Então, se você quiser curtir um bom afrobeat com brasilidades regionais, é lá que a gente se encontra. Até já. A programação cultural também abre espaço para o teatro gratuito em Campinas. No sábado, às 5 horas da tarde, a Sala dos Toninhos, na Estação Cultura, recebe o espetáculo Atravessada, da Companhia do Bagaço. A peça acompanha o artista circense diante de escolhas entre esperança e persistência. É uma narrativa voltada para toda a família. A gente abria com um número chamado Grão Mortal Paulino pela Gola Flamejante. E depois vinha seguido do Duplo Mortal com direito à comemoração com rebolada no final. Era muito bom, né? No domingo, às 8 horas da noite, a Rabeca Cultural também recebe o grupo Coletivo do Brasil. Liderado pelo trombonista norte-americano Ryan Keberle, o show presta homenagem aos 80 anos de Ivan Lins, misturando jazz e MPB em uma apresentação especial. No sábado, às 8 horas da noite, também na Rabeca Cultural tem Carol Andrade e Alex Maia com o show Vira Mundo. O espetáculo celebra a música brasileira e reúne releituras de nomes como Gilberto Gil, Chico Buarque e Caetano Veloso. Ainda no sábado, o Museu da Imagem e do Som de Campinas recebe mais uma sessão da peça O Jogo da Realidade, às 8 horas da noite. O espetáculo propõe uma experiência imersiva ao integrar o espaço do museu à narrativa, aproximando o público da história e do acervo histórico do MIS. Indaiatuba recebe nesta sexta-feira, às 8 horas da noite, na Sala Acrísio de Camargo, o espetáculo O Figurante, protagonizado pelo ator Matheus Solano. A peça propõe uma reflexão sobre identidade, invisibilidade e o papel de quem vive à margem das grandes narrativas. Além de atuar no espetáculo, Matheus Solano também assina a dramaturgia ao lado de Isabel Teixeira e Miguel Tiré. Olá, sou André Luiz, diretor do Ponto de Cultura Casa do Pavão, e venho anunciar que nesse mês da luta antimanicomial estamos colaborando com as reflexões, trazendo uma exposição artística produzida pelos próprios usuários do CAPS Bem-TV de Paulínia e do SECO Suleste de Campinas. A exposição ficará disponível do dia 6 ao dia 18 de maio, às sextas-feiras, das 14 horas às 18 horas, aos sábados, das 10 horas às 15 horas e aos domingos, das 9 horas às 12 horas. Sejam sempre bem-vindos e esperamos vocês aqui. E para você que gosta de exposição, tem Atos Caricatos, que está sendo exibido na Biblioteca Pública Municipal, ao lado da Prefeitura. A mostra coletiva reúne diferentes trabalhos e expressões artísticas sobre a caricatura. Está exposto desde o dia 8 e segue até o dia 30 de maio, com diversos trabalhos sobre a caricatura. O Teatro do SESI Campinas Amoreiras apresenta o espetáculo Menino Maluquinho, inspirado no clássico de Ziraldo. A montagem mistura teatro, acrobacias e números aéreos para retratar a infância de forma lúdica e afetiva. As sessões acontecem nesta sexta-feira às 10 horas da manhã e às 3 horas da tarde, além de sábado e domingo às 4 da tarde. No Sesc Campinas, o sábado tem programação musical gratuita com o mestre Arnaldo do Coco apresenta Sambada no Jardim.
Diretamente de Olinda, o artista leva ao público a tradição do coco de roda, em um encontro com ritmos afro-brasileiros e indígenas. A apresentação acontece às 4 horas da tarde no Jardim do Galpão. Já no domingo, também às 4 da tarde, o Teatro do Sesc recebe o espetáculo O Mundo na Cabeça, do grupo Corpo Negro. A peça aborda questões ligadas à infância e ao racismo estrutural, misturando personagens inspirados na literatura infantil com experiências reais dos atores em cena. A Praça Arautos da Paz recebe neste sábado e domingo o projeto Campinas Sertaneja. Com entrada gratuita, o evento reúne apresentações musicais e atividades de lazer ao ar livre. A programação começa no sábado às 3 da tarde e no domingo ao meio-dia. No sábado, às 10 da manhã, a Casa de Cultura Fazenda Roseira recebe a oficina de dança contemporânea Linhas de Fuga. A atividade é gratuita e voltada para pessoas a partir dos 14 anos. Para quem gosta de experiências diferentes, o Centro de Campinas recebe novas edições da Caminhada Sobrenatural do projeto O Que Te Assombra. A atividade acontece no sábado às 5h45 da tarde e no domingo às 9h45 da manhã, reunindo histórias curiosas, lendas urbanas e fatos históricos do centro da cidade. Também neste fim de semana, Barão Geraldo recebe o segundo Festival de Blues de Campinas. O evento acontece no sábado e domingo, das 11 horas da manhã às 9 da noite, na Praça Durval Pátaro, reunindo shows ao vivo, workshops e uma programação voltada aos fãs do gênero musical. Anotou tudo aí? Porque o que não falta é opção para curtir o final de semana. Basta montar o seu melhor roteiro e se divertir. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na semana que vem. Até mais! Frente fria chegou, avisamos ontem, no Jornal Câmara Notícia, que seria uma sexta-feira de tempo fechado e chuvoso. Para o fim de semana, amanhã sábado, o sol volta a aparecer, mas a nebulosidade segue em alta e tem mais previsão de chuva. E no domingo é aquele dia mais preguiçoso, viu? Porque faz frio, tempo nublado e deve chover também. Vamos às temperaturas? Elas já estão aqui na minha tela. Para amanhã, mínima de 16 e máxima de 27. E no domingão, mínima também de 16, mas a máxima não passa dos 23 graus aqui para a cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação. Ótimo fim de semana. E eu volto na segunda-feira ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau.